Na aula passada, você conheceu os realizadores e os participantes. I see you, you see me. Viu como dizer as partes da casa. Kitchen, living room, bedroom. Uma boa aula! Sonia, what are you doing with this umbrella? Christina, today is rainy, and we're going to talk about the weather. That's right. What are you going to talk about? I'm going to talk about the weather with you, and I'm going to talk about participants, participantes, a little more. We got nice things as usual. So let's begin working. Let's begin. Hi, let's talk a little more about realizadores e participantes. Relembrando, os realizadores são todos aqueles what ou who, o que ou quem, que executam, que realizam uma ação. Qualquer ação, qualquer fazer. Certo? Os participantes participam em como, em quando e em onde. Como, how, quando, when, onde, where. Então, nós vamos agora ver vários exemplos desses participantes dentro dessas informações que respondem a essas perguntas básicas. Participantes em como algo é. Cotton shirt. Lembram que interessante aquilo que nós já vimos sobre inglês, que eu posso enfileirar vários what, vários o que, e eles terão o papel de como para o último. Então, se eu digo cotton shirt, shirt é aquilo de que eu falo, e cotton é como aquilo é, certo? How is the shirt? Como é esta camisa? Que tipo de camisa? Como é a camisa? É uma camisa de algodão. Então, algodão, junto com o de, é o participante do como da camisa. Agora, o nosso outro tipo de how, né? O how relacionado com fazer o quê? Vamos ver. Go on foot. Ir a pé. On foot é como eu vou. Qual é o nosso participante aqui? Foot, ou pé, né, que participa da informação how, que é participante de como, certo? Participante de how, foot. Go, how, ir como, on foot, a pé. Ainda outro caso, participantes em quando, when. Go home after the class, ou go home after class. Ir para casa depois da aula. Ir para casa quando? Go home after what? Depois de quê? Ir para casa depois de o quê? Ou ir para casa quando? Igualzinho, em inglês e em português. Mesma forma de organizar a informação. Class, ou aula, participa da informação.
é participante de quando, é participante de when, aula ou class. Mais um caso, search in the drawer, procurar na gaveta. Acho que essa altura do campeonato vocês até já sabem quem é o nosso participante aqui, né? Tem o in the what drawer. Procurar em o que ou procurar onde. Search in what ou search where. Drawer, gaveta, é que participa da nossa informação, né? O participante de onde, aqui é gaveta, igualzinho em inglês, participante de where, drawer. Drawer, gaveta. O que nós observamos? Nós observamos que existe um what e antes do what uma palavrinha que na gramática tradicional se chama de preposição. Nós aqui optamos por chamar as preposições de localizadores porque nós entendemos que o nome localizador nos faz pensar em posições no tempo, no espaço, na maneira como nós fazemos as coisas. Nós temos uma palavrinha e um what, ou o que juntos nos dão as informações de onde, quando, como. O que eu vou ver com vocês agora são vários exemplos de localizadores muito frequentes, portanto eu quero que vocês os aprendam, eu quero que vocês saibam o que eles querem dizer. Um por um, nós selecionamos os mais usados, quer dizer, não os mais usados, porque usados são todos, mas assim, os mais básicos, os localizadores mais essenciais, e esses vocês têm que saber, e vocês têm que saber também que eles, combinados com o what, geram essas informações de como, de quando e de onde. After, significando algo que gera uma informação de tempo, quer dizer depois de, exemplo, after class, depois da aula. At é em mais, normalmente, horas, né? Que exemplo nós temos? At that moment, naquele momento, em aquele momento. At 10 o'clock, às 10 horas. Vejam, em português a gente junta os localizadores com essas outras palavras como aquele e as. Em inglês isso não acontece. Before, significando novamente uma informação de tempo, um quando. Antes de mais what. O que é what aqui? The tests, os testes. Before the tests, antes dos testes. Behind, atrás de. Behind a bus, atrás de um ônibus. Beside, ao lado de. Ao lado de o quê? The station, a estação. Ao lado da estação. Between, entre. Gente, isso não tem nenhuma relação com entrar em algum lugar, certo? Entrar é um fazer, between é um localizador. Em português eles têm a mesma forma, mas são tipos de informação completamente diferentes. Com essas nossas ferramentas aqui para tratar a informação, a gente consegue perceber claramente que um não tem nada a ver com o outro, embora a aparência da palavra seja a mesma. Between the school and the hospital, entre a escola e o hospital. Vejam, nós temos sempre o localizador e um o quê. Sempre o localizador e um o quê. Localizador e what. By, geralmente nos dá uma informação de como algo é feito. Então, por telefone ou de ônibus, vejam, mais de uma forma de traduzir by. Isso é outra coisa que vocês têm que começar a observar. Existe a palavra em inglês em uso quando ela é passada para o português. Ela pode vir com alguma tradução diferente da que a gente espera. A by é sempre por. Não, às vezes é de. By telephone, por exemplo, então, é por telefone, né? Me comunico by telephone, by bus, vou de ônibus. During, informação de tempo, during the meeting, during what, durante a reunião, durante o quê. For, para, for my work, para o meu trabalho. A present for you, um presente para você. From, que é de, mas é um de origem, né? I am
from Brazil. O outro from, combinado com to, me dá uma duração de alguma coisa. From 10 to 12, das 10 às 12. In é dentro de, porque dentro de, na verdade é em, mas dá uma ideia de interior, né? É que em inglês é 3 coisas. In, on e at. At já vimos, in estamos vendo agora, on veremos a seguir. In São Caetano, em São Caetano, então serve para cidades, para países. Near, perto de. Sempre, cada localizador, vocês estão vendo seguido de what? Perto do fogo. Near the fire. On é o nosso terceiro em. Ele sugere um em de colocar na superfície, portanto ele pode ser sobre. Em inglês americano a gente diz on mais a rua, on Andradas Street. On the table, vejam aqui a superfície, on the table, na mesa, sobre a mesa, em a mesa. E on é usado com os dias do mês e da semana. On April 11th, em 11 de abril. On Monday, na segunda-feira. Agora com noção de direção. To, para, em direção a. To Argentina, para a Argentina. Until, tempo, até. Até de tempo, ok? Existe um até para lugares, que nós vamos ver em seguida. Until 6, até às 6. Aqui está o nosso até de lugar. Up to. Up to the bridge, até a ponte. Então, mais um caso interessante. Até, em português, serve tanto para distâncias, né, para delimitar distâncias, quanto para delimitar um tempo de fazer alguma coisa. Já em inglês, para tempo, eu tenho until, e para distância, no espaço, distância percorrida, eu tenho up to. With, com, with you, com você, coffee, with sugar, café com açúcar. E agora, por último, without, sem, without sugar, sem açúcar. Viram que interessante? Assim, agora a gente pode começar a juntar um pouco as coisas. Sempre do lado de um localizador vem um o quê? Sempre não, na língua não existe sempre. Na língua existe grandes probabilidades. Então, vamos falar de 90% dos casos. Nós podemos formar informações. Como, quando, onde, com um localizador mais what. Certo? Vamos agora ao nosso intervalo. Let's have our break. Hello. Hey, how are you? Where's your umbrella? Well, the rain stopped, and now it's sunny, so I don't need my umbrella. Okay. Cristina, what are we going to do now? So let's talk about all this in detail. Let's talk about the weather and the seasons. So, people, talking about the weather is like talking about everything else. We need what, do what, when, usually how, mostly where. Okay? So now we will learn palavras what para falar do tempo. Vamos ouvir? Sun, rain, cloud, weather, sky, fog, snow, thunder, lightning, storm. So we've heard about names of things related to the weather. Now let's talk about characteristics, about words that answer the question how. Palavras how para falar do tempo. Sunny, a sunny day. Rainy,
a rainy afternoon. Cloudy, a cloudy day. Foggy, a foggy road. Stormy, stormy weather. Let's talk about the weather. This is our topic for today. How do we ask how the weather is? Is it rainy? Is it sunny? We have two possibilities. Let's take a look. How is the weather today? Como está o tempo hoje? What's the weather like? Como está o tempo? Is it sunny? Está ensolarado? Is it rainy? Está chuvoso? Please note something very important. The use of it. We talked about it as a necessary realizador in all sentences in English that do not have a who or a what that is clear. So I say, Sonia is here, she is here, clear, she, realizador, fine. But when we talk about the weather, está chuvoso, está ensolarado, o que está ensolarado? Ah, é o dia. Mas, na verdade, quando a gente diz está, isso não se refere ao dia. E em inglês, a gente sempre tem que colocar it. Então, is it, think, it's the weather. Is the weather rainy? Is it sunny? Olha que isso faz uma diferença, hein, gente? Saber disso é dominar bem a estrutura da frase em inglês. Movie segment. Here we're going to watch a segment of the film Pretty Woman. And this is the situation. The airplane is going to San Francisco, and the pilot says that the weather is clear. Let's watch. And you should know that you are alive. Well, it should be a pretty smooth flight, Mr. Lewis. The weather's clear all the way up to San Francisco. We should be there in about 50 minutes. And you should know that you are alive. Well, it should be a pretty smooth flight, Mr. Lewis. The weather's clear all the way up to San Francisco. We should be there in about 50 minutes. The seasons. 4 seasons. Spring, summer, autumn, the fall, winter. I want to call your attention to a detail here. We have the fall and we have autumn. They both mean the same thing. They both refer to the same season. Okay? The fall is more North American and the autumn is used more in Britain. Why fall? This is very curious because during this season the leaves fall from the trees. It's very beautiful. The fall. How was the weather? Let's move on with our weather and our summer and our spring. We're going to listen to a dialogue now where they're talking exactly about this. Let's listen and identify our words. Let's go. How was the weather at the beach? It was fine. It was sunny and hot. How was the weather in the mountains? It wasn't so good. It was cloudy and cold. How was the weather yesterday? Como estava o tempo ontem? It was a beautiful day. Estava dia bonito, estava dia lindo. It was cold. Oh, estava frio. It was sunny. Estava ensolarado. Nós vimos a palavra was. What's this? Was is the past of am and is. Were is the past of are. They were tired. Eles estavam cansados. She was late for the party. Ela estava atrasada para a festa.
You were my classmates. Vocês eram meus colegas. He was my boss. Ele era o meu chefe. It's time for us to train our ears. Let's go on to one more dialogue. There were clouds in the sky a minute ago. There were clouds in the sky a minute ago. I guess it will rain soon. No, the sky is blue. Of course it isn't. Well, check it yourself. It's true, but there were clouds in the sky a minute ago. Nós vimos there mais be, que ficou com formas como there is e there are. Nós vimos isso significando o mesmo que o nosso tem em português. There is a teacher in front of you. Tem uma professora na frente de vocês. E vocês acabaram de ouvir o there combinado com outras formas do be. Tudo isso é be. Am, is, are é be no presente e was e were são be no passado. O que é be mesmo? Ser e estar combinados com os diferentes who, I, eu, you, você, etc. Vamos ver agora em forma esquemática isso que acabamos de conversar. There mais was mais uma coisa significa tinha. There was a pen in my pocket. Tinha uma caneta no meu bolso. There was a message for you. Tinha um recado para você. Quando nós estamos falando de mais coisas, ou seja, não de uma coisa, mas coisas, there mais were mais coisas. Então, exemplos. There were many books on the desk. Tinha muitos livros na mesa. Vejam que interessante, em português não muda. Tinha uma caneta no bolso, tinha muitos livros. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção, porque em inglês é diferente, certo? There were oranges in the fridge. Tinha laranjas na geladeira. Oranges, por isso, were. One orange seria was. There was. Mas aqui é plural, there were. Agora nós vamos conversar sobre o som do X. A letra X em inglês é X. Mas como ela fica dentro de uma palavra? Ela tem sons diferentes conforme a sua posição. O X, quando inicia a palavra, tem o som de Z. O X pode ter som de Z como em zero. Vamos ouvir os exemplos? Xerox. Xylophone. Um outro som que o X pode ter é de X, ou seja, o X pode ter o som de X como em táxi, em português. Este é um caso particularmente interessante para nós, porque nós podemos confundir algumas palavras. Se nós lemos texto, precisamos dizer text, porque se nós não dissermos text, vai sair test, que é teste e não texto. Atenção, vamos ouvir exemplos? Next. Box. Oxygen. Um terceiro caso de som do X em inglês é X. Exam. Existence. E quais são as nossas palavras que parecem, mas não são, de hoje? Hoje nós vamos ver costume e enroll, que, como vocês podem imaginar, não querem dizer costume nem enrolar. Costume é traje, fantasia. My clown costume is ready. Minha fantasia de palhaço está pronta. E quando eu quiser falar de costume em inglês, eu falo de habit, que é a mesma palavra hábito em português, certo? Enroll é matricular.
matricular. My sister enrolled in an English course. Minha irmã matriculou-se em um curso de inglês. Enrolar, embrulhar, que é o que enroll parece significar, mas não significa, em inglês é wrap. Let's go now to our study tip. Nossa dica de estudo hoje é uma dica que eu costumo dar aos meus alunos. Durante muitos anos que eu venho lecionando inglês, eu sempre digo para eles: pessoal, estudar inglês é a mesma coisa que ir ao dentista. Só um pouquinho, eu não tô doida, já vou explicar. Vamos ao dentista e o dentista faz limpeza, faz tudo o que precisa fazer. O dente fica lindo. Quando a gente vai para casa, a gente tem que fazer a nossa parte, não é mesmo? Precisamos passar fio dental, precisamos escovar o dente para que a coisa saia bem boa, para que fique tudo bem limpinho, direitinho, como a gente quer. Estudar inglês é mais ou menos a mesma coisa. Vamos à aula, o professor fala, o professor dá os exemplos, a gente faz os exercícios. Só que em casa, a gente tem que passar o fio dental e escovar, isto é, rever, reler, escutar, exercitar. Caso contrário, a gente acaba esquecendo, não é? Tem que estar sempre relembrando. Essa é a minha dica para vocês. Fio dental, escova A existência das coisas no passado. There was one TV in my room. There were 2 dogs in my house. Aprendeu também o som de X. Xylophone, text, exam. E a dica de falsos amigos, os false friends. Costume, fantasia, traje. E enroll, matricular. Até a próxima aula!